de todos os partidos falarem antes dos membros da mesa. Então, nós ouviremos agora o deputado Jorge Corte Real, que faz a nós uma honra muito grande, a nossa bancada, que representa o Estado do Pernambuco, junto com mais 3 outros deputados, Adalberto, o Ricardo e o Zeca. Vou cumprimentar o presidente do sindicato. Senhor presidente e líder do PTB, Jovair Arantes, senhora Cristiane Brasil, deputada e presidente do PTB, senhoras e senhores deputados, convidados, autoridades aqui presentes. É com imensa alegria que participamos dessa sessão solene em homenagem aos 70 anos de criação do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Fundado em 15 de maio de 45 por Getúlio Vargas, sem dúvida, o maior estadista da história do Brasil, o PTB configurou um marco na política nacional, estabelecendo as pontes entre o sindicalismo, a social-democracia e os programas desenvolvimentistas que predominavam na década de 40, ao final da Segunda Guerra Mundial. O forte ideário trabalhista e nacionalista, basicamente sustentado pelo operariado urbano, foi a tônica da criação do partido e vem se atualizando e se adaptando com transparência e coerência às exigências do novo tempo. À época de sua fundação, o programa partidário do PTB preconizava reformas urbana, agrária e, sobretudo, educacional, tendo em vista o crescimento econômico com nacionalização de recursos e o desenvolvimento industrial com valorização na força de trabalho. A força política de Getúlio criou um ambiente favorável para a consolidação das organizações sindicais, a instalação da Justiça do Trabalho, a criação da Previdência Social e da consolidação das leis do trabalho. Garantiu-se o direito de greve, o direito de livre associação sindical, as férias remuneradas, o aviso prévio e as indenizações por tempo de serviço e a própria carteira do trabalho. Essas, as grandes conquistas do trabalhismo brasileiro, além do privilégio do capital nacional, as garantias do trabalhador estabelecidas por uma legislação específica, mantenedora inatacável dos respectivos direitos. Como uma das legendas de maior apelo popular na história do país, o PTB abrigou em seus quadros, ao longo dessas décadas, alguns dos quadros mais destacados da política nacional. O ex-presidente Jânio Quadros e João Goulart, o ex-primeiros-ministros Santiago Dantas e Hermes Lima, o ex-ministro Marcondes Filho, criador da CLT, e o marechal Henrique Lott, deputados como Leonel Brizola e Fernando Ferrari, além de Albino Afonso e Rubens Paiva, que lideraram a Frente Parlamentar Nacionalista, entre tantos outros. Não se poderá jamais esquecer a atuação do PTB na resistência ao golpe militar de 31 de março de 64, que depois o então presidente João Goulart e deu início ao regime ditatorial que perdurou por 30 anos. Na mesma medida, foi o partido que mais sofreu com a representação, com a dura perseguição a seus integrantes. Extinto, com a instalação arbitrária do bipartidarismo, só retornou à cena política em 80, a partir da lei da anistia e a volta do pluripartidarismo. Também escrita na história a militância incansável de Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio, que lutou bravamente pelo pleno restabelecimento da legenda, a incluída a ferrenha disputa com Leonel Brizola, que foi derrotado judicialmente, e terminou, como se sabe, fundando o PTB. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, da qual o PTB participou ativamente, sempre a favor do crescimento econômico, com distribuição de renda e garantia dos direitos dos trabalhadores, novas lideranças foram surgindo e o partido foi reelaborando seu perfil e sua forma de atuação. Jamais abandonou, porém,
seu ideário trabalhista e seu foco do desenvolvimento social por meio da industrialização. Mediante sólido respeito às classes trabalhadoras e suas conquistas, o PTB continua trabalhando nas bases estabelecidas em sua criação, no sentido de que busca o aperfeiçoamento partidário com o mesmo empenho com que luta pela modernização institucional e econômica do país. Atento às circunstâncias, atuando nos espaços conjunturais e sempre sensível aos anseios da classe trabalhadora, chega aos 70 anos, com um histórico coerente e glorioso, que se reflete na extensa folha de serviços prestados ao Brasil. Que essa grandiosa memória seja o alicerce de um futuro igualmente grandioso, em que a força do ideal PTBista contribua intensamente com o desenvolvimento econômico e social do país, na vigência da plenitude democrática, sob as diretrizes inatacáveis do regime republicano. Salve o PTB. Muito obrigado, senhor presidente. Registrar a presença do deputado Félix Mendonça, do deputado Zé Carlos Araújo e da deputada Raquel de Minas Gerais. Eu indago se há algum partido. Deputado Chico Lopes, pelo PCdoB. Onde está o deputado Chico Lopes? Estou aqui.